falam em Deus, em deuses, mas não têm uma demonstração do poder dos seus deuses. Mas quando Jesus deu nascimento à igreja dele, ele deu o poder à igreja dele para curar os enfermos, para libertar os oprimidos, para salvar aquele que está perdido. Há o poder no nome de Jesus, no sangue de Jesus, para tirar o homem das trevas, a mulher das trevas e trazer para o seu reino de amor. Estivemos na Colômbia em outubro do ano passado. Escuta isso. Deus nos falou poderosamente sobre o que ia acontecer na Colômbia e nos prometeu nos usar como autoridade. E quando chegamos à Colômbia, eu fui pregar em uma praça. Irmãos, pensa uma igreja que eles chamam de santeria lá na Colômbia. Enorme a Babilônia, enorme. Vocês que são da igreja de Jesus entendem a linguagem que eu digo. Uma Babilônia enorme. Eu olhei aquele monumento e disse: meu Deus. E marcaram a cruzada na praça da igreja da Babilônia. Escute. Quando chegamos e começamos a pregar a palavra de Deus, havia umas 50 pessoas. Solamente havia umas 20 ou 25 pessoas da igreja. O restante eram pessoas que não eram da igreja. Bebiam, fumavam, mas estavam ali, queriam Deus, queriam saber o que estava acontecendo. E quando estávamos então pregando, nós falamos do poder de Jesus, de trazer cura e salvação. E então fizemos um apelo: quem está enfermo? E algumas mãos levantaram, e nós pedimos para que viesse à frente. E então fomos e impomos as mãos sobre algumas pessoas e oramos sobre todos que ali estavam, que tinham qualquer tipo de enfermidade, de doenças. E Deus seja minha testemunha, quando eu disse: você que acabou de receber a oração, o que você não podia fazer? Você não podia se abaixar, você não podia levantar uma mão, você tinha uma dor, o que você tinha? E então as pessoas levantavam as mãos, porque Jesus estava ali no meio daquela igreja, ali na praça, operando milagres. E então eu selecionei uma senhora e um outro senhor, e eles então falavam em espanhol. E eu disse: o que você tinha? E a irmã interpretava: "Você, que passa?" E ela dizia: "Irmão, eu que estava com uma dor." E ela dizia, eu esqueci como que eles dizem na Colômbia, na coluna. Estava aqui uma dor muito grande. Eles falam outro nome lá. É que se passa, irmã? E ela saiu. Diz que na hora da oração, quando nós temos as mãos, quando colocamos as mãos sobre ela, a dor saiu na hora. O que você não podia fazer? E a intérprete interpretou. E então não podia abaixar, então se abaixa. E ela começou a se abaixar e levantar as mãos, porque o poder de Jesus veio no corpo dela, trazendo cura à enfermidade que assolava ela já há muitos meses. Glória a Deus. Quando perguntamos ao Senhor, Ele disse que na hora da oração estava muito pesado. Já estava muito pesado, irmão. E que na hora da oração, já estou livre. Na hora da oração, ficou livre. O peso saiu, o cansaço saiu, o poder do diabo saiu. Há poder no nome de Jesus, no sangue de Jesus. Oh, aleluia! A flecha desse cavaleiro que tem um arco na mão, que saiu vitorioso e para vencer, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Escuta. Esses cavalos de morte, de fome, de briga, de discussão, de trevas, que estão soltos na terra, estão soltos, e Deus sabe que eles estão soltos, e nós devemos saber que eles estão soltos. Mas o eles estar solto não quer dizer que eles podem fazer o que eles bem querem. Escuta o que eu vou dizer. A frase que diz que Jesus bate na porta porque Ele é educado, verdade, para entrar no coração da pessoa.
Mas a frase que diz que o diabo ele não bate, ele arromba, é mentira. O diabo não pode fazer o que ele quer ao seu bem querer. Ele precisa de autorização de Deus para matar, para roubar e para destruir. E a não ser que o homem dê lugar a ele, ao pecado, à morte, ao cigarro, à cachaça, à prostituição, então ele tem poder de entrar na vida e matar e destruir. Mas quando a pessoa entrega a vida a Jesus, o poder do diabo é paralisado, a morte é paralisada, a doença sai. Oh, glória a Deus! E Jesus faz uma obra extraordinária na vida da pessoa que entrega a vida a Jesus. Louvado seja Deus. Quando Jesus deu nascimento à igreja dele, ele deu a ela, a igreja dele, o poder de operar sinais e maravilhas. Essa é a diferença das religiões, que tem que fazer suas penitências, que tem que barganhar com seus deuses. Escute o que eu vou dizer. O Deus dos céus, Criador de todas as coisas, é um Deus de amor. Ele tem prazer em curar o seu corpo enfermo. Ele tem prazer em arrancar o seu vício do seu coração, da sua boca, do seu estômago, do seu corpo. Minha irmã estava fumando agora. Esteve em São Paulo com nós, comigo e com a minha esposa em casa, há 2 semanas atrás. Fumando cigarro do Paraguai, 1 pacote de cigarro do Paraguai por semana. Ela comprava mais barato para fumar mais, R$15. Ela disse que pagava em Londrina 1 pacote de cigarro por semana. E então ela veio para casa. A minha família em Londrina, que ainda está caminhando com o Senhor, ainda é nova convertida, para ela já não tinha mais jeito. Mas por saberem que o Deus dos céus nos chamou e nos investiu de autoridade, então, Carlos, fica com a Andréia por uns dias. A Andréia está dando problema, está fumando muito, o cara vai morrer. Está com um ódio no coração pelo ex-marido, dizendo que ele batia nela e tantas coisas. Então manda ela para cá. No começo o diabo quis impedir e ela não queria vir. E então eu intensifiquei as orações e pedi às filhas dela, que são crentes, para intensificar as orações, se possível jejuar. E irmãos, louvado seja Deus. Orar e jejuar, oh meu Deus do céu. Quando nós oramos e jejuamos, nós entramos diante do trono do Senhor mais rapidamente. E Deus responde. E ela veio. E ao chegar em casa, então começamos a ministrar. E então canalizamos ela, e ela foi com a minha esposa em um seminário de cura interior e libertação. E eu disse a ela, eu coloquei medo no coração dela e disse: olha, se você fumar, depois que você começar a participar, você vai manifestar. O diabo vai manifestar em você. Ei, em mim não vai manifestar nada em mim não. Então para. Ó, segura a onda, 3 dias. Vai começar na sexta noite. Você chega aqui em casa, não fuma. Aí de manhã você já vai lá, vai ficar até meio-dia, aí sai para almoçar, volta até a tarde, depois toma um café da tarde e volta até as 10 da noite. Faz o sacrifício. Porque eu sabia que o vício do cigarro no corpo do homem e da mulher, isso é cientificamente provado. Para a pessoa largar de fumar, os primeiros 3 dias são os mais difíceis. Vem dor de cabeça, o cheiro do café é uma tentação. Depois de comer, depois de almoçar, é aquela vontade enorme. Uma guerra carnal e também um demônio. Porque lá no tempo de feitiçaria, aonde desce os caboclos, na verdade não desce, sobe do inferno, os guias e orixás. A primeira coisa que os feiticeiros, quando recebem o espírito das trevas, é pedir cigarro, charuto ou cachaça. Uma irmã que se converteu e disse: me explica uma coisa. Eu estava com o pai de santo e ele estava completamente são. Eu estava com ele desde manhã. Quando ele recebeu o espírito, um bafo de cachaça veio de dentro dele. Me explica isso. Coisas sobrenaturais das trevas.
Eu disse, por que você acha, minha irmã, que eles pedem, quando você passa em algumas esquinas, aqui talvez não haja isso, em São Paulo tem muito isso nas encruzilhadas, e tem lá cachaça, tem uísque, tem conhaque, tem champanhe, e velas acesas, e algumas rosas, e algumas coisas. Nas encruzilhadas de São Paulo tem muito isso. O que você acha quando o Espírito desce na pessoa, e através de um pai de santo, pede esses apetrechos de cigarro, de charuto, de cachaça? Irmãos, é algo sobrenatural. Os demônios se alimentam dessas coisas. Não me pergunte como, mas é provado. Porque as pessoas veem que quando coloca na esquina uma cachaça, vai no outro dia, diminuiu pela metade, e se observar, ninguém esteve ali bebendo. E ela dizia, Carlos, é uma coisa impressionante, eu ganhava muito bem, e eu comprava o arroz, o feijão, eu comprava os mantimentos em casa. Em uma semana, diminuía pela metade na vasilha. E eu falava, não pode ser. E falava, vocês estão dando, alguém está pedindo comida aqui em casa? Vocês estão dando, não, mas ninguém está mexendo, está no alto. Os meninos eram pequenos, já deixa a comida pronta. E ela não entendia como é que a coisa esvaziava. Quando Jesus disse que o diabo veio roubar, matar e destruir, ele não estava brincando. Ele sabe do que ele estava falando. E quando ele deu nascimento à igreja, ele deu à igreja o poder. Em 4:8 de João, o evangelista João escreveu que Jesus deu o poder à igreja para desfazer as obras do diabo. A igreja tem o poder na terra, no nome de Jesus, no sangue de Jesus, de desfazer as obras do diabo. Eu vou encerrar dizendo uma coisa aqui. No meu bairro, em São Paulo, onde eu nasci e me criei, onde havia muita droga, e durante anos, por mais de 5 anos, todos os meses morria um, às vezes 2, e teve um mês que morreu 3. Você não tem ideia o que é isso. Por mais de 5 anos, todos os meses, fulano morreu. Passava outro mês, fulano, ciclano, amanheceram morto. Eu estive envolvido com drogas e com marginalidade no mundo do crime. Infelizmente eu tive envolvido com essas coisas. Escuta, quando eu entreguei minha vida para Jesus, lá no estado do Rio Grande do Norte, que eu chego em São Paulo, e aqueles que fumavam maconha junto comigo, que bebiam, alguns até que roubavam junto comigo, eu fiz uma última conta uma vez, de 100 pessoas com quem eu fumei droga, tive envolvimento da vida do crime, 95 morreram assassinados. De 100, 95% morreram. Está na estatística da violência, quando fazem a estatística de violência no Brasil, São Paulo entra quase que em primeiro lugar. E um dia, eu vou encerrar, escuta, um dia eu olhei para o céu e disse, Deus, o Senhor me deu o poder de sair das drogas, de abandonar o vício do crack, da cocaína, da maconha, do cigarro. Estava conversando com o irmão, acho que Damião, o irmão Damião. Não, Damião? Hoje, pela manhã, ele disse que só bebia pinga, cachaça, ele cerveja, uísque, era pinga. E eu ia pelo mesmo caminho com 16 anos. Cerveja, eu já queria beber para ficar bem louco, como se diz. Já tomava era pinga pura. Com 16, 15, 16, 17 anos. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, que eu voltei do Rio Grande do Norte para São Paulo, e eu vi que aquela morte não parava, eu me lembro que eu disse, Deus, escuta isso, igreja, eu disse, Deus, o Senhor criou o céu e a terra, e os jovens que fumavam comigo, estão nas drogas, estão morrendo, estão sendo mortos. Havia um grupo de extermínio, conhecido como pés de pato. Todo mês esse grupo matava. E escute o que eu vou te dizer.
Naquela noite eu tive um sonho. E um sonho, eu sonhei. Onde eu morava tinha tem uma quadra muito grande, uma quadra de esportes. E naquela noite eu sonhei que não havia a quadra, havia um tigre enorme, do tamanho da quadra. Mas a quadra, ela é muito grande, ela pega aqui a igreja e vai até ali a segunda casa, e alta e grande. O tigre era enorme. E em volta desse tigre, eu estava assim, num lugar alto, e em volta do tigre haviam dragões, e haviam umas serpentes grandes, do tamanho de um carro, de caminhão. E eu vi aquela cena, e assim que eu acordei com aquele pesadelo, uma revelação, eu ouvi a voz de Deus: hoje eu te mostro os principados que atuam no seu bairro. A Bíblia diz em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Se você for pegar ali, é uma hierarquia. Hostes vem do significado de hostil. São aqueles demônios que tentam as crianças, que fazem brigar, que tentam o casal. O marido chega um pouco mais tarde, a mulher já fica com um monte de pensamento na cabeça. São as hostes. Onde você estava? E já começa a discussão. Aqueles que provocam brigas, contendas. Príncipes das trevas são aqueles que atuam em feiticeiros, em sacerdotes religiosos que não conhecem a Deus. Potestades são aqueles que atuam através dos governos, prefeitos, políticos corruptos, governadores. Por isso que o país está desse jeito, porque eles vão nos templos de feitiçaria, e as potestades, através deles, dos governadores, do presidente da república, atuam para a corrupção. Tem dinheiro, não precisam, é só fazer. O imposto entra 1 trilhão e mais de 1 trilhão por ano de imposto, e o dinheiro é desviado. Potestades é um nível maior, de uma guerra maior. E há principados, que são aqueles demônios que ficam na supervisão, demônio chefe sobre um território. E o Espírito Santo falou para mim: este tigre é o principado, é o demônio chefe sobre este bairro. Meu bairro tinha 10 mil pessoas. Já de Santa Teresa, em Budas Artes, São Paulo. Quando Deus me mostrou isso, escute, quando Deus me mostrou isso, eu então entrei em uma guerra. 8 meses, 9 meses, 9 meses, e orava, e jejuava, e vinha dos montes, e estendia a mão sobre o meu bairro, e abençoava, e estendia as mãos sobre as casas, e orava. Uma guerra, irmãos, foi tão sério que um dia um pastor, que era um pastor muito amigo meu, me encontrou num conselho de pastor e disse: você está bem? Eu estou. Está bem mesmo? Estou bem. Estava em uma guerra espiritual. Ele falou: rapaz, eu fui ao monte orar e Deus mandou orar por você. Quando Deus mandou orar por você, veio uma tenebrosidade tão grande. O tempo estava como esse. Ele dizia, e de repente um vento forte, que as árvores dobravam. Eu achava que ia quebrar. Uma chegou a quebrar do outro lado. E nós começamos a repreender. Estava eu e mais um missionário, minha esposa, e mais alguns obreiros, e nós estendíamos a mão para onde você mora. E demônio que quer invadir, matar, destruir a vida do Carlos, evangelista Carlos, caia por terra. Deus levanta pessoas para orar por você. Quando você está em uma guerra que você não tem capacidade de vencer, Deus levanta. 8 meses, irmão, você não sabe o quanto eu chorei. E um dia, que foi o dia que mataram 3, no mesmo mês, 3 pessoas. 1, 2, e na última semana, o cara que matou aquele cara, ele estava tão diabrado, que ele deu um tiro de calibre 12, a uma distância de 1 metro, porque lá no campão onde ele foi morto, a cabeça dele se abriu e ficou pendurada, a metade da cabeça dele pendurada. E eu desanimei. E eu fui na casa da irmã Cida, uma amiga nossa, minha esposa conhece. Eu disse: irmã Cida,
era da igreja onde nós estávamos. Eu vou parar. Estamos orando, jejuando pelo nosso bairro. E a coisa ficou pior. Esse mês mataram 3. A tendência não é melhorar. Escuta. E ela então falou: Carlos, você não pode parar. E ela nunca tinha feito aquilo. Ela pegou a Bíblia. Ela é aquela irmã Marta, que tem a irmã Maria, que fica aos pés de Jesus, orando, jejuando. Mas tem a irmã Marta, que é aquela que serve. Você faz um evento com almoço, tem a irmã Marta, que vai servir, vai fazer o almoço. Ela não vai estar na conferência. Não pode desprezar as irmãs Marta. Tem a irmã Maria que gosta de condenar a Marta. Mas pastora, ela não ora. Ela só vem para a igreja, pede oração, ora por mim, ora por mim. Mas é uma serva. Se você for na casa dela, ela não sabe o que faz para te fazer o bem. É Marta. E a irmã Cida era a irmã Marta, que estava nos afazeres. Naquele momento Jesus: ô Marta, andas ocupada com muitas coisas, uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Mas lá na frente, no João, está escrito: e Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Sabe por que Jesus fez questão de não citar o nome de Maria? Para mostrar, quando ele citou o nome de Marta, que ele ama as irmãs Martas. Glória! E a irmã Cida nunca tinha feito aquilo. Ela é uma irmã abençoada, mas ela nunca fez aquilo. Ela pegou a Bíblia e abriu. E quando ela abriu, caiu aqui. Depois de Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 2. E o versículo 19. Escuta: levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Quando eu li isso, que ela falou: Carlos, eu abri e saí aqui na hora, eu desanimado, querendo parar de guerrear, de evangelizar a minha cidade, desanimado. Quando eu li isso, Deus estava falando comigo: levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, ora mais, nas madrugadas, derrama o teu coração como águas, chora mais, diante da face do Senhor. Chorar mais. A luta aumentou, a tribulação aumentou, um principado veio te confrontar. Chora mais diante do Senhor, da sua face, porque Deus está enviando anjos para trazer a vitória e te dar o livramento. Pela vida de teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Glória a Deus. E aquilo foi como uma injeção de ânimo do Espírito Santo. E eu passei a orar mais. Intensifiquei o jejum. Marcamos uma cruzada como essa na quadra. Foi a primeira cruzada que fizemos. Uma igrejinha pequenininha, irmãos. Aqui tem 30, 40 membros, ou até mais, não sei. Lá tinha 20 membros, dos quais 15 eram fiéis, 5 era só congregado, não eram batizados e estavam aprendendo ainda. 15 pessoas, pequenininha. E nós mandamos um ofício para o prefeito para liberar a quadra. O ofício se perdeu, ninguém sabe onde foi parar. Eu fui pessoalmente lá entregar na mão do prefeito. 15 dias depois estava liberada a quadra. E então um diácono disse: vamos com a palavra de Deus, esse tigre, porque Deus me falou do que é que um tigre se alimenta: de matar a sua vítima, de carne. Ele cuida do pescoço, mata, derrama o seu sangue e come. Espiritualmente falando, esse demônio estava crescendo, e um principado se alimentando do sangue derramado das pessoas que eram assassinadas. Você pode entender isso? Por isso que você que me ouve, não derrame sangue, não pegue uma arma, não deixe o demônio, o principado entrar no seu coração para ferir uma pessoa. Isso fortalece ao diabo. Escuta. Então fomos à quadra e convidamos um pastor, uma bênção de Deus, e ele veio pregar. E por 4 horas, das 3 às 7 da noite, teve a cruzada na quadra. Alguns vinham, saíam, outros vinham, ficavam. E assim como aconteceu aqui,
Nós esperávamos os 40, 50, 100 pessoas que não eram crentes. Só veio 3 pessoas que não eram crentes. Eu estava na portaria intercedendo. Na hora da palavra, eu não ouvi a palavra, mas teve uma hora que o pastor disse: hoje Deus envia uma guarnição de anjos com ordens especiais em favor desse bairro. Eu tomei posse dessa palavra. Glória a Deus. E sabe o que aconteceu? Acabou a cruzada e de noite eu tive um sonho. Deus dará sonhos proféticos por causa dessa cruzada, do que está acontecendo nas regiões espirituais. Primeiro Deus derruba lá, para depois se manifestar aqui. Esperávamos centenas de pecadores. Foi anunciado pelo carro, pelo som. Mas é assim que Deus faz. Primeiro Deus traz a igreja, unifica a igreja, fortalece a igreja, derrama o seu poder sobre a igreja, e depois envia a igreja no poder do Espírito Santo. Aleluia. E sabe o que aconteceu? Eu sonhei que umas 300 pombinhas branquinhas brilhavam mais do que essa luz, e desciam na quadra, e mais umas 300 desciam à igreja. Uma igreja fria, irmãos. Pensa uma igreja fria. Eu fui um culto uma vez só. Falei, isso aqui não é um culto, isso aqui parece um velório. Era um teclado, um órgão. Não era nem teclado, era órgão. E eu falei, isso aqui está muito frio. 9 pessoas, é uma igreja grande. 9 pessoas. Eu falei, por isso só tem 9 pessoas. Porque o brasileiro é alegre, o brasileiro é feliz, bate palma. A gente não faz isso, então por isso só tem 9 pessoas. E eu vi as pombinhas descer lá no pátio da igreja, e dentro da igreja. Um mês depois, olha o que aconteceu. Essa igreja se desligou da convenção, que era fria. E alguém recebeu lá o dom de falar em outras línguas, a unção do Pentecoste, e essa igreja se tornou pentecostal, apostólica, cheia do Espírito Santo. Oh glória! Escuta o que aconteceu. Em frente a essa quadra haviam 3 casas de feitiçaria, de droga, de bebida. Eram só maloqueiros que moravam ali. Um ano depois, assim como Deus apareceu a Abraão e disse: daqui 1 ano eu virei e tu darás um filho, tu terás um filho. 1 ano depois, o dono das casas, que há 18 anos não sabia quem era, ninguém sabia quem era, apareceu, chamou logo a rota. Veio 2 viaturas da rota, os maloqueiros já logo parou, tremeu na base. As casas foram demolidas, se construiu um lava rápido, aonde tinha o pecado, ali era cometido aborto, ali era feitiçaria, ali era droga e cachaça. Todo dia o poder do nome, do sangue de Jesus destruiu o QG do diabo, e ali se tornou um lugar que gerou emprego. Aleluia! Uma base comunitária, uma base da polícia veio para o meu bairro. Agora esse foi o que mais impactou. Por 3 meses, há 5 anos vinha todo dia morrendo gente. Depois que fizemos essa guerra e confrontamos o principado, por 3 meses nenhuma pessoa morreu. Nenhuma. A morte, o espírito da morte dos infernos foi paralisado pelo poder de Jesus Cristo, através da igreja. Deus não precisa pegar uma igreja grande, Deus não precisa pegar um homem famoso de renome. Deus pega você, Deus pega você, Deus pega você, Deus pega você, e Deus trata você, e Deus usa você, e Deus unge você. Se coloque em pé.